Vamos começar pelo começo? Nós precisamos definir o conceito de política, o que significa essa palavra. E ao final do vídeo eu ainda vou te mostrar por que esse conceito é bipolar. Vamos ver? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fronteira Política, o seu refúgio político na web. Olha, eu já te disse aqui no nosso manifesto e lá no Instagram, para que serve esse canal, por que ele foi criado e que bom que a gente possa ter um espaço para falar sobre política sem raiva, sem ódios, sem confusões, sem brigas, porque aqui nós estamos falando sobre os conceitos, as teorias políticas, essa parte mais bonita que existe na política, e quando vocês conhecerem a política como ela é, a boa política como ela é, todos vão adorar, tá bem? Então, vamos começar com o começo, é o conceito de política. Bem, vamos lá, olha, eu poderia começar falando para vocês que a palavra política, ela tem sua origem na Grécia, com a palavra polis, que significa cidade. Olha, dá para a gente fazer toda uma semântica, todo o histórico da palavra, mas eu quero ser aqui no Fronteira Política bem pragmático e bem prático também para vocês. Então vamos definir como que nós vamos trabalhar com o conceito ao longo de todo o tempo dentro do canal. Porque vocês vão encontrar na teoria política, assim como em outras ciências, principalmente as ciências humanas, palavras que têm diferentes significados. E nós precisamos definir isso bem, né? Colocar isso dentro desse território aqui do Fronteira Política e definir, olha, a política nós tratamos dessa forma. Então, de uma maneira bastante simples e bastante prática, eu vou primeiro diferenciar o que é a ciência política da política, tá bem? Porque nós estamos fazendo aqui é isso, nós estamos trazendo elementos da ciência política para ajudá-los a entender os sistemas políticos, o jogo político, não é? Então, nós precisamos também fazer essa diferenciação. E ao fazer essa diferenciação, nós já vamos fazer uma primeira definição da palavra política, mas depois eu vou tratar e trabalhar com uma um pouquinho mais, digamos, sofisticada, um pouquinho mais ampliada, para que nós possamos, sempre que falar política, pensar nesse significado que eu vou tratar aqui. Então, primeiro a distinção, né? Primeiro, a política é a atividade exercida pelos políticos com o objetivo de conquistar, conservar e exercer o poder. Aliás, a palavra poder vai aparecer muito aqui, tá? Porque a política tem relação total com o poder, certo? Bom, depois a gente discute isso melhor. Mas essa é a primeira distinção. E onde está a distinção com a ciência política? A distinção está no fato de que a ciência política é a atividade exercida pelos cientistas políticos com o objetivo de descrever, compreender e interpretar ou explicar sempre que possível a política exercida pelos políticos. E isso é interessante para a gente porque, dito isto, o Fronteira Política trata da ciência, pois explica como as coisas acontecem. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Então perceba que nós já tivemos aí um conceito de política, né? De uma forma bastante simples. A atividade exercida pelos políticos para conquistar, conservar e exercer o poder. Mas eu quero trabalhar com um conceito um pouco, como eu disse, um pouco mais sofisticado, que é um conceito que nós vamos usar aqui ao longo de todos os nossos, do tempo que nós tivemos aqui, dos nossos conteúdos, né? Então, vamos definir a política como uma atividade humana que inclui uma dupla função. Vamos lá, hein? Uma atividade humana que inclui uma dupla função. Primeiro, conquistar e manter-se no poder. Conquistar e manter-se no poder. E segundo, governar uma comunidade humana com vistas à realização de seu bem comum. Ah, por que você fala comunidade humana?
Porque nós estamos aplicando esse conceito para várias situações. Nós estamos aplicando, por exemplo, para uma comunidade isolada, um distrito dentro de uma cidade, um município, um estado, o país, tá certo? E ainda a gente pode estender isso para um conjunto de países, por exemplo, que formam blocos de países. Então vamos tratar como uma comunidade humana. Então perceba, para a gente reforçar, a definição da política como uma atividade de dupla função, tá? A primeira, conquistar e se manter no poder. E a segunda, governar uma comunidade humana com vistas à realização do seu bem comum. Isso vai ser muito importante para a gente. Agora, isso também é interessante porque nos dá conta, aí, nos remete a uma ideia de que a atividade política ela é bipolar. E por que ela é bipolar? Ora, eu não estou aqui utilizando o termo técnico bipolar. Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Porque, olha só, a política, ela pressupõe a luta entre pessoas ou grupos sociais ou grupos políticos. Ela pressupõe o conflito. Política é conflito, é luta. Ô, Luiz Renato, mas se ele é luta e ele é conflito, por que você está criticando tanto essas brigas que tem pela internet aí, nas famílias, enfim? Ora, porque conflito e luta não significa que você precisa aniquilar o outro lado que discorda de você, destruir o outro lado que discorda de você, porque ao apostar somente na divisão é que as pessoas, a sociedade como um todo, pode eventualmente cair em armadilhas que não serão boas para ela, para o futuro das gerações e para a própria capacidade do Estado governar, né? Governar em busca desse bem comum. Então, olha só que importante, mas então por que se diz que ela é bipolar? Porque ao mesmo tempo que ela pressupõe a luta e o conflito, porque são partes antagônicas, né? Partes diferentes, com ideias diferentes, querendo o mesmo quinhão, né? Querendo o mesmo pedaço de pão, que é o poder, ao mesmo tempo em que tem essa luta, esse exercício, essa divisão, né? Essa luta entre as pessoas, o exercício do poder não é possível se acima dos fatores de divisão que nós estamos falando, não houver fatores de união. Ora, como que é isso? Isso mesmo. Uma vez que você conquista o poder e você vai governar com foco naquele segundo aspecto, né, dessa dupla função, que é governar para o bem comum, você precisa manter a união, porque quanto maior é o desafio, ou quanto maiores são os desafios, maior é a necessidade de união para que esses desafios possam ser superados. Olha que interessante. Então é uma coisa meio bipolar esse conceito, né? E como que a gente pode resolver isso? Ora, se ele é um conceito de dupla função, você tem o conflito no processo de buscar o poder, de se conservar no poder, né? Mas, por outro lado, você tem que ter a união para poder exercer da melhor forma o seu poder. Porque quando um presidente da república, um governador, recebe 60% dos votos válidos, vou explicar esse conceito depois também, ele não vai governar para os 60% que votaram nele, ele vai governar para os 100% que votaram naquela eleição, fora os grupos que não votaram, por exemplo, como as crianças, né, ou as pessoas que não precisam necessariamente votar. Não existe essa distinção, né? Eu vou governar para os 60%. Não, você vai governar também para os 40% que não votaram em você, que não escolheram, que escolheram outra proposta, outro candidato. Então, ela é um pouco bipolar, mas ela é muito interessante. Isso torna o conceito mais interessante.
tá certo? Eu vou encerrar então só fazendo aquela última revisão. Ó, conceito de política aqui no Fronteira Política. É uma atividade humana que inclui uma dupla função. Vamos lá. Conquistar e manter-se é a primeira. E segundo, governar uma comunidade humana com vistas à realização de seu bem comum. Tá certo? Fui claro? Espero que sim. Se você gostou, like, inscreva-se, principalmente se inscreva no canal, coloca o sininho, porque à medida que nós vamos subindo os conteúdos, vamos formando todas essas ideias dentro da sua cabeça, esses conceitos e uma visão nova sobre política. Como eu já disse, vocês vão adorar isso. Comente e aproveita também para sugerir pautas e temas e assuntos. A gente tem uma lista enorme desses assuntos, mas se muita gente pedir um determinado assunto que esteja eventualmente lá embaixo na nossa lista, nós vamos subir e vamos fazer um vídeo rapidinho para vocês. Valeu, obrigado, até mais, tchau!